Olá, tudo bem? Meu nome é Alan e vim falar para você sobre programação. Por que aprender a programar? Nós ouvimos todos os dias, isso sai muito na TV, jornais, mídia impressa, mídia eletrônica, pela internet você deve acompanhar isso com bastante frequência. Nós sempre ouvimos que as empresas, as indústrias, os negócios precisam de programadores, precisam de desenvolvedores, precisa de pessoas que cuidem de tecnologia, seja software, seja hardware, seja infraestrutura, seja internet, não importa. A gente está no universo de empreendedorismo, muitas startups surgindo a todo momento. E dentro desse universo de startups, nós pegamos alguns casos de grande sucesso, casos brasileiros, como o Nubank, 99 Táxi, entre outros. Isso é uma coisa muito bacana, porque o universo startup, o universo da garagem, modos de dizer, nos permite criar, no nosso quarto, lá onde a gente faz no dia a dia as nossas atividades, ou depois do expediente, nos permite criar um novo universo. E esse universo tem gerado muitas oportunidades de negócio para o Brasil, para o mundo, surgindo coisas fantásticas. Eu tenho acompanhado muitas dessas empresas. Eu acompanho muitas listas de discussões sobre startup, acompanho muitos grupos que falam exclusivamente sobre isso. E é isso que eu queria trazer para você. Quando as pessoas eventualmente criam um novo segmento no mundo, seja um segmento de produzir alguma coisa, um segmento de prover algum tipo de serviço, seja um segmento de atendimento, não importa qual área, todo mundo precisa de tecnologia. A tecnologia ela vai resolver os problemas do mundo, a tecnologia vai ajudar as pessoas a chegar no próximo nível. E como se cria tecnologia? Basicamente, a gente precisa aprender a programar. Por que você precisa aprender a programar? Se você conhece, por exemplo, se você tem noção de como funciona o videogame, basicamente é a mesma coisa. Um videogame, dependendo do jogo, você tem fases. Então tem a fase 1, fase 2, fase 3. Quando nós vamos começar a aprender a programar, nós também temos essas fases. E o que eu quero dizer com isso? As pessoas, para você aprender a programar no sistema, você vai desenvolver qualquer tipo de software, você vai começar pela fase 0 ou fase 1. E nessa fase 1 é quando você começa a conhecer sobre esse universo de tecnologia. Então você vai conhecer sobre sistemas operacionais, você vai conhecer sobre computadores, hardware, você vai conhecer sobre redes, você vai conhecer sobre sistemas de banco de dados, você vai conhecer sobre diversas coisas. E algumas pessoas, elas acabam adquirindo alguns tipos de paixão. Algumas pessoas adoram ir para a área de redes de computadores, outros gostam de ir para a área de desenvolvimento, outros gostam de banco de dados, outros gostam de desenvolvimento de games, animação, e tudo isso é possível quando a gente aprende a programar. Então a programação no mundo inteiro ela está sendo bem difundida, ela está sendo muito bem difundida. Mas qual é o problema? Ou a dificuldade que a gente entende? E eu acompanho isso porque eu dou aula pelo menos há mais de 10 anos, na área de tecnologia eu estou há mais de 20 anos, e sempre que a gente conversa, dentro da sala de aula, você conversa com o aluno, ele relata as dificuldades dele, ele fala das esperanças dele, ele fala dos sonhos dele. E você como professor, eu como professor, tento fazer essas pessoas chegarem do outro lado, chegar no outro nível, subir de fase, sair da fase 1 e ir para a fase 2. E aí, o que é essa fase 1? Nessa fase 1, quando a gente fala de desenvolvimento de sistemas, o principal, o primordial é que o aluno aprenda a pensar como o computador pensa. Se é que o computador pensa, isso é um grande dilema, baseado nos novos modelos, inteligência artificial e todas essas coisas que estão surgindo no mundo nos dias atuais. Mas primeiro ponto, como pensar em desenvolver um software? É muito similar a você fazer um bolo. Para você fazer um bolo, por exemplo, você precisa dos ingredientes, que seriam as suas entradas de dados. Depois, nós vamos precisar do quê? Do que a gente chama de processamento. O que é o processamento? É você misturar esses ingredientes, colocar a farinha, os ovos, o açúcar, o leite, etc. Aquilo que o seu bolo seja proposto. E aí o que você vai fazer? Você vai pôr esse bolo dentro de um forno e depois de um determinado tempo, esse bolo está pronto, bonito lá, e você vai aproveitar, consumir aquele bolo, degustar aquele bolo. Então isso é muito bacana, Você vai ficar bem alimentado. Em programação não é diferente. A gente precisa começar, como a gente fala, pelo início. O início sempre é quando o aluno aprende a trabalhar com lógica de programação, aprende a trabalhar com algoritmos, e ele começa a pensar. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente fala para resolver um problema e tentar entender
como o computador pensa, você tem que entender o seguinte: o computador, ele é um equipamento, é uma máquina, que ele vai realizar aquilo que você determinar para ele. Então vamos supor que o seu computador adquira pernas, ok? Pernas e braços. E você vai falar para ele executar algumas instruções para realizar uma tarefa, para entregar uma tarefa. Um software nada mais é do que isso. É um conjunto de instruções, um conjunto de códigos que vai resolver um determinado problema. Vamos imaginar o problema de ter que subir uma escada de 3 degraus. Então você poderia instruir o computador a fazer isso de diversas formas. Vou dar alguns exemplos. Você poderia dizer para ele o seguinte: subir um degrau, subir um degrau, subir um degrau. Você acabou de subir uma escada de 3 degraus. E o que isso quer dizer? Que você construiu um programa que ele vai atender ele vai resolver o problema de subir qualquer escada que tenha até 3 degraus. Mas se amanhã depois alguém trouxer uma escada de 3 degraus, então aquele seu programa inicial, você teria que fazer uma upgrade nele, você teria que fazer uma atualização para que ele resolvesse esse problema. E aí entraria mais uma linha lá dizendo o seguinte: subir um degrau. E aí você acaba de construir um programa que resolve, que sobe qualquer escada que contenha 4 degraus. Mas veja, isso é uma forma de pensar. E se nós tivéssemos diferentes tipos de escadas? Escadas com 4, 5, 10, 30, 50, infinitos degraus. Como é que a gente resolveria esse problema? Aí nós temos que mexer no nosso programa, repensar a forma de fazer esse processo, mas você poderia construir um seguinte modelo, bem simples. Continue a subir a escada até que o último degrau tenha chego. Então você construi um programa que pode subir qualquer tipo de escada. Ou seja, qualquer escada, não importa a quantidade de degraus, esse programa estaria apto a resolver. Computação é isso. Nós temos um problema e nós queremos transformar esse problema em um software. Porque a computação, ela vem para resolver problemas, ela vem para facilitar a vida das pessoas. E todo dia você deve acompanhar isso. Todo dia existe uma nova possibilidade de ser criado um novo software. Tudo que a gente tem no mundo, seja em termos de tecnologia, do smartphone, você tem um software lá atrás. Alguém planejou aquele software dentro daquele ambiente. Lá você tem um software para fazer contas, tem uma calculadora. Você tem lá um software que ele vai armazenar os seus contatos. Isso é bacana. E você tem alguma ferramenta lá dentro que faz a comunicação, que permite que você digite números e ligue para alguém. Então isso é uma coisa muito bacana. Isso a tecnologia permite. Então a gente entende que para quem quer começar dentro dessa área, a primeira coisa que ele tem que aprender é sobre algoritmos e lógica de programação. E vem para a fase 2. O que é a fase 2? A fase 2 é quando ele começa a conhecer outras estruturas que são inerentes ao desenvolvimento de sistemas. Então ele começa a entender, por exemplo, sobre conceitos de banco de dados, ele começa, dependendo aonde você estuda, onde você vai estudar, algumas universidades, algumas faculdades adotam alguns idiomas computacionais. Por exemplo, Java, C#, Python, entre outros. Banco de dados é a mesma coisa. Eventualmente vão adotar lá Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, Postgre, entre outros. E aí as pessoas começam a desenvolver algumas aplicações que elas têm finalidades comerciais. Sistema de folha de pagamento, sistema de contas a pagar, contas a receber. Então tudo isso a tecnologia nos permite criar. E tem algumas pessoas que, à medida que ele vai aprofundando dentro desse conhecimento, ele passa a ter uma determinada preferência por alguma área. Por exemplo, desenvolvimento para ambiente móvel. Algumas pessoas, quando elas começam a aprender, elas começam a se aprofundar com profundidade, elas vão, por exemplo, para uma área de games. E para quem vai desenvolver games, por exemplo, não basta única e tão somente conhecer uma linguagem, conhecer algoritmos, conhecer banco de dados. Você precisa conhecer outras coisas, como, por exemplo, artes, ilustração, história, saber montar algum tipo de roteiro para um determinado jogo, para uma determinada ação. Então isso é muito bacana. Só a programação permite isso. Uma vez que você passou pela fase 1 de aprender, pela fase 2 de começar a praticar no mercado de trabalho,
você vai para a fase 3. Qual é a fase 3? Aquela fase que a gente quer, a gente tem novos desejos, novos sonhos, novas inspirações. E, eventualmente, essas novas inspirações, nós estamos falando de empreender. Aquela fase que você sente uma vontade de transformação. O ser humano ele tem vários desejos. Ele tem desejo de segurança, ele tem desejo de contribuição. Então, essas coisas são muito importantes. E tem aquela coisa que, eventualmente, você quer sair daquele mundo que você está, porque às vezes é muito cansativo. Aquela coisa de acordar às 5 horas da manhã, pegar um trem lotado, um transporte público, nada contra. Mas aquilo às vezes vai te deixar cansado, você vai ficar cansado, você fala, poxa, eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer a diferença. E aí a programação te permite fazer essa diferença. O desenvolvimento te permite fazer essa diferença. É uma profissão que você conhece, é uma profissão que te permite desenvolver para várias áreas, permite uma atuação em várias áreas do conhecimento da humanidade, medicina, área de engenharia, área de desenho, infinitas áreas. Então isso é uma coisa muito bacana. A computação permite que você crie em outras áreas. Então isso é muito legal. E por que eu amo computação? Porque me permite atuar em várias frentes. Me dá liberdade para atender hoje uma indústria que vai construir algum tipo de produto, me permite atender um hospital na área de saúde, onde você pode fazer um software para uma máquina de ressonância, você pode usar o software para resolver os problemas do mundo. Quais são os problemas do mundo? Nós temos vários. Problemas na área de saúde, câncer, outras doenças, combinar remédios, etc. E a gente só consegue isso através da tecnologia. Hoje nós temos processos que nós chamamos de inteligência artificial, aprendizado de máquina e tudo isso. Isso a tecnologia nos permite realizar sonhos, atingir o nosso máximo, atingir o nosso potencial e ter uma vida plena, satisfatória, dessas coisas bem legais. Quer aprender mais? Tem uma novidade para você. Espero no próximo vídeo. Obrigado!